Santo toma o seu coração, mas tudo aquilo que há de ser ministrado, com certeza há de ser liberado do trono da graça de Deus. Nós oramos a Ti, Pai, já apresentamos essa vida, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite. Boa noite. Vamos lá, né? Eu orava e eu dizia: Senhor, usa o Teu Espírito para alinhar os louvores a essa palavra que eu vou trazer, que o Senhor me deu, né, para levar para a igreja. Fala antes de mim, Senhor. E a passagem que eu trouxe para a igreja essa noite para a nossa meditação é uma mensagem, é uma carta. É uma carta de Jesus Cristo para a igreja. Está lá no livro de Apocalipse. Eita Deus. Irmão aí que gosta. Está lá no livro de Apocalipse, capítulo 2. Quem foi encontrando, vá levantando. Vamos orar, vamos ler primeiro essa palavra junto. É a carta de Jesus Cristo à igreja de Éfeso. Amém? Vamos lá. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. A minha Bíblia tem caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-eis a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Glórias ao Senhor. Querido Deus, Pai amado, eis-me aqui, Senhor Jesus, junto com a tua igreja, Pai, para essa noite ouvir a tua voz, Pai. Que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos e sensíveis, sendo adubados pelo Espírito Santo, Pai, para que essa semente gere um frutos dignos de arrependimento. Fala, Senhor, fala conosco, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nos corrija onde é preciso, Senhor Jesus, e nos ensina a caminhar com o Senhor. É o que eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, que a tua igreja seja edificada e cresça, Senhor, em graça e em conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O livro de Apocalipse, o livro que o crente tem, que alguns crentes têm medo, né? O livro de Apocalipse começa dizendo que é a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou. E as notificou a João, seu servo, a qual testificou da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, e tudo o que tem visto. Aí ele já começa com a bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Glória a Deus. Bem-aventurado, abençoado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Feliz. Feliz é o que ouve e que guarda, o que escuta e que guarda no coração.
A gente brinca dizendo que esse livro ele gera um certo medo, mas na verdade Apocalipse é o livro que o crente deveria mais ler, porque é onde está a vitória, onde está o nosso Jesus glorificado, onde está o nosso Jesus reinando, onde ele diz: eu já venci o inferno, eu já venci a morte, ele tem a chave nas suas mãos. Esse é o livro que o crente deve mais ler, que é o livro da vitória do povo de Deus, onde nós seremos glorificados junto com o nosso Jesus. Amém. E essa carta, esse livro, foi uma revelação que Jesus deu a João, o apóstolo João. Ele estava exilado numa ilha de Patmos, na ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha que era uma prisão para os inimigos do império, né? E João estava ali exilado, naquela ilha, quando ele recebeu essa revelação. Porque o homem, ele pode até tentar nos prender, tentar prender o povo de Deus, mas quem tem o Espírito de Deus tem liberdade. E o Senhor entregou essa revelação a um preso, mas que estava livre, livre pela presença de Deus. Aleluia! É isso. O livro de Apocalipse foi dado a um preso, mas que estava livre em Cristo Jesus. Aleluia! E João muito provavelmente tenha sido preso naquela ilha, porque havia ali na cidade de Éfeso, começou-se naquela época o imperador querer ser cultuado. Antes que os servos do Senhor entrassem no templo para adorar a Deus, tinha-se que prestar um culto a César, ao imperador César. E a palavra do Senhor nos diz que nós devemos cultuar, que nós devemos adorar somente a Deus. E essa é a posição do crente. E a pregação de João deve ter ido de encontro àquela lei que foi estabelecida ali naquela cidade. Então ele foi preso. A cidade de Éfeso era uma cidade totalmente idólatra, muito idólatra. Ali havia templos a deusas Diana, e havia todo tipo de imoralidade naquela cidade, todo tipo de idolatria. Então a igreja de Éfeso crescia em meio a tudo isso, em meio a essa idolatria, a prostituição. E o apóstolo João pregava sobre isso, então ele foi preso naquela ilha, exilado. Então eu vou ler agora o versículo 1 do capítulo 2, que diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Aleluia. A revelação deste versículo está aqui no versículo 20 do capítulo 1. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 estrelas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 estrelas. Aleluia. Então as estrelas são os anjos. Os anjos são os líderes da igreja, aqueles que estavam, os pastores. E o castiçal é a igreja. Então o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que ele tem a igreja, ele nos tem na destra dele, na sua mão direita. Ele está dizendo que ele nos tem na sua mão direita. Que nada foge ao controle do nosso Jesus. Nada foge ao controle dele. Tudo está sob o domínio de Cristo. E ele está dizendo: eu ando no meio da igreja. Aleluia. Eu ando no meio da igreja. Jesus está aqui. Glória a Deus. Os nossos olhos podem até não ver, mas Jesus está aqui contemplando quem nós temos sido aqui dentro da igreja, dentro da obra dele. Como é que tem sido o nosso culto?
quando a gente chega aqui? Como é que nós temos louvado ao Senhor? Ele está nos vendo. Como é que tem subido ao Senhor a nossa adoração, o nosso louvor? Porque Ele está aqui, né? Faça uma análise agora da sua vida. Como é que está sendo quando você chega na igreja, quando você chega para cultuar ao Senhor? O que é que Jesus tem contemplado da sua parte? Porque Ele está vendo. Ele está vendo tudo isso que está acontecendo. Muitas pessoas hoje, desigrejadas, né? O termo agora usado, pessoas que não querem ter igreja. Elas dizem que querem Cristo, mas que não querem um compromisso com a igreja. Mas só que quando Jesus manda a carta de Apocalipse, Ele manda para a igreja. Para a igreja. É para a igreja, para o corpo dele, o corpo de Cristo aqui na terra. Então, Ele está dizendo, eu tenho vocês na minha mão. Porque essa carta não é só para o líder, não é só para o pastor Helder. Essa carta, essa revelação é para cada um de nós. Eu tenho você nas minhas mãos, na minha destra direita. Quando a gente vê na Bíblia falando sobre destra direita, está dizendo assim, eu tenho controle. Eu tenho controle de tudo. Geralmente as pessoas são destra, né? Geralmente, a maioria. E tem mais habilidade com essa mão, né? Com a mão direita. Quando ele diz assim, eu te tomo pela minha mão direita e te digo, não temas, ele está dizendo, me dá o controle. Deixa eu cuidar de você, ó. Deixa. Então, não duvide disso, porque é Ele quem está te dizendo essa noite, eu cuido de você. Eu cuido de tudo que faz parte da tua vida. Eu me importo com tudo. Ele te vê, Jesus cuida de você, Jesus tem o controle de tudo. E Ele está dizendo que anda no meio da igreja. Ele está aqui. Vamos adorar o Senhor. Aleluia, Senhor. Ele está aqui. Aleluia. E o versículo 2 começa, né? Porque Jesus é tão maravilhoso que Ele poderia logo chegar e dizer qual é o problema da igreja. Mas Ele é tão maravilhoso, tão infinito, em bondade e misericórdia, que Ele começa elogiando a igreja de Éfeso. Ele começa dizendo as qualidades dessa igreja. E Ele diz assim para a igreja de Éfeso, eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu os achaste mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Aleluia! Esse é o primeiro elogio, os primeiros elogios que Jesus faz para a igreja de Éfeso. Eu conheço, eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Eu sei as tuas obras. Sabe, eu vou usar o Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor, ele vem aqui e canta. Todos nós estamos vendo o que eles estão apresentando aqui na frente, certo? Isso é a obra. Mas eu sei o teu trabalho, que é a fadiga, o cansaço, é o ensaio, é vir para a igreja ensaiar, às vezes cansado, um dia puxado. Eu sei o teu trabalho, eu sei o teu suor. É uma obra, um trabalho que cansa, que fadiga. Ele está dizendo, eu sei, igreja, o que tu tem feito. Eu sei o que tu tem feito. Eu sei o trabalho que tu tem feito para mim. Eu conheço as noites mal dormidas. Eu conheço o choro. Eu contemplo o teu choro por causa da minha obra. Ele está dizendo que conhece, que sabe. Ele sabe o que tu tem passado pela obra dele.
nada passa despercebido dos olhos do Senhor. E por mais que muitas vezes a gente possa até pensar assim, Senhor, o Senhor não está vendo isso, Pai. O Senhor, ninguém vê isso que eu estou fazendo. E Ele está dizendo para você essa noite, eu vejo, eu conheço. Eu conheço o suor do teu rosto. Eu conheço o que tu tem passado pelo meu nome. Eu conheço que tu sofreste por mim. É isso que o Senhor quer te dizer essa noite. Que Ele conhece, que Ele está vendo, que Ele sabe tudo que tu tem passado pela obra dEle. Aleluia. Glória a Deus. Então Ele vê a tua obra e o teu trabalho. Aquilo que o homem vê e aquilo que só o Senhor vê. Ele está dizendo. E que tem paciências, perseverastes, e que tem paciência e perseverança. Então a igreja de Éfeso era uma igreja ativa no trabalho do Senhor. Era uma igreja que fazia, que acontecia, que ia e que tinha paciência, que meio às dificuldades, como eu já disse, que aquela igreja ela se localizava numa cidade totalmente idólatra, ela continuava perseverando. O começo da igreja de Éfeso foi tão maravilhoso, com o apóstolo Paulo iniciando o trabalho naquela cidade como missionário, que a Bíblia vai dizer que as pessoas iam se convertendo. E lá, eles tinham livros de feitiçaria, livros de feitiçaria, que eles iam até a praça e eles queimavam em público esses livros. De tão grande foi o mover de Deus na cidade de Éfeso, ali dentro, o início da obra do Senhor, como se iniciou, né? Então, essa igreja era uma igreja que trabalhava mesmo, que tinha perseverança, em meio à perseguição daquele povo que era idólatra. Então ele está dizendo, eu conheço, eu sei a tua perseverança. Era uma igreja que crescia, era uma igreja que continuava trabalhando em meio a toda a adversidade, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Está dizendo assim, que essa igreja, a igreja de Éfeso, está dizendo que tu puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Era uma igreja que trabalhava um trabalho pesado, que não se cansava, uma igreja que continuava tendo perseverança, e era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Para quê? Para pôr à prova os que dizem ser e não são. Lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim, que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferente das que nós lhes anunciamos. Pode passar o 9, por favor. Repito o que disse antes. Se alguém anunciar boas novas diferentes das que vocês receberam, que seja amaldiçoado. Então essa igreja era uma igreja que ela tinha discernimento espiritual. Por quê? Porque foi muito bem ensinada. Essa igreja foi muito bem ensinada por o apóstolo Paulo, por Timóteo, por João, entre outros líderes que foram levantados ali naquela igreja. Eles foram muito bem ensinados. E como é que a gente adquire, como é que a gente consegue esse discernimento espiritual? Através do conhecimento da palavra de Deus. Então, vai ser muito complicado para a igreja sobreviver e não deixar que falsos profetas entrem dentro dela, se eles não tiverem o conhecimento da palavra de Deus.
Então, se você não tem o costume de ler, comece a ler, a praticar a leitura. E não dê ao Senhor o tempo do seu dia que sobra. Reserve, determine um tempo para esse momento com o Senhor de leitura da palavra. Peça para que Ele lhe dê discernimento espiritual para discernir entre o bem, entre as obras da luz e entre as obras das trevas. Porque o apóstolo Paulo também disse que eles se disfarçariam de luz, como anjo de luz. Se até Satanás se fez de anjo de luz, ele também iria usar os ministros deles para disseminar dentro da igreja mentiras e enganos. Então, que a gente dedique esse tempo através da palavra de Deus, da leitura, procurando conhecer realmente. E não faça só uma leitura. Procure hoje em dia, é muito fácil você ter materiais de qualidade, de pessoas que estudam, que dedicam tempo para isso, para lhe ensinar, para lhe encaminhar naqueles assuntos mais complicados, que tem a ver com a cultura. Mas em tudo, mesmo que você não tenha, né, esse material, que você não tenha como adquirir, o Espírito Santo está disponível para você, para que você peça a Ele, que lhe oriente, que abra a luz do seu entendimento, para que você aprenda do Senhor, para que você tenha discernimento. Amém? Amém. Então, através da leitura da palavra, uma vida de oração, obediência, e procure adquirir algo muito importante: maturidade espiritual. Estude a palavra, dedique tempo e peça maturidade espiritual para discernir espíritos, para discernir quem está pregando, se está na base da palavra, se é coisa da cabeça da pessoa. Hoje em dia a gente vê muitas igrejas se desviando da presença do Senhor, fazendo um movimento dentro da igreja que o Senhor não tem nem recebido. Porque Ele disse que Ele anda no meio da igreja, mas tem igrejas que nem são levantadas por Ele, que nem as portas foram abertas, mas nem foram abertas por Ele. Então, como é que a gente sabe que essa igreja é uma igreja do Senhor, uma igreja bíblica, uma igreja que abre a palavra de Deus e que expõe a palavra do Senhor? Essa é uma igreja bíblica, não é apenas movimento. A gente é um pouco festivo, que gosta de festa, mas as nossas festas têm que ter uma conduta cristã, tem que ter um comportamento ético de acordo com a palavra do Senhor. Não pode ser feito de qualquer jeito, só para satisfazer os desejos da carne. Aleluias. Então, como eu disse, essa igreja teve grandes líderes, né? Apóstolo Paulo, João, Timóteo. E para discernir os que dizem ser apóstolos não são e os achartes mentirosos. Então, era uma igreja que tinha discernimento espiritual. Aleluia. Ele também diz que tem paciência, que sofrestes os maus, e fizeste as provas dos falsos apóstolos. Então, ele é uma igreja que trabalhava, que tinha perseverança e que sofre os maus, que não aceita de qualquer jeito, que sofre aquilo que não acha normal, a igreja se contaminar, que não acha normal o que tem entrado na igreja. Então essa igreja é uma igreja sábia, uma igreja posicionada no Senhor, e que os achartes mentirosos, e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes. E esse não te cansastes não quer dizer que eles não chegavam ali no final do dia e eles diziam assim: ai, Senhor, que bom que eu cheguei em casa. Não é isso. Não te cansastes quer dizer assim, que dia após dia eles continuavam, eles iam, eles prosseguiam, e eles não se cansavam de ir, de fazer, de pregar, e de cantar, e de louvar, e de abrir as portas da igreja, e de orar de manhã, e de orar de tarde, de orar de noite junto, e de cantar, e de estarem ali com o Senhor.
Isso é não se cansar, que a palavra está dizendo. Eles não se cansavam. E ele também diz lá, para completar os elogios que foram feitos a essa igreja, os primeiros elogios foram esses, que está no versículo 2 e no versículo 3. Agora nós vamos pular para o versículo 6, que diz assim: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Essa era uma igreja tão posicionada, que rejeitava as obras dos nicolaítas, não deixava entrar dentro da igreja. Porque tinha os que estavam dentro da igreja que queriam colocar novas doutrinas, que queriam dizer ser apóstolos, porque não basta dizer que é apóstolo. Nós, como igreja, não podemos olhar para as pessoas e ver só o título que ela diz ter. É isso que a palavra está dizendo. Você não pode simplesmente pegar aqui e aceitar uma pessoa porque ela diz assim: eu sou apóstolo, eu sou pastor. Porque nem todos foram levantados por Deus. Então nós temos que ter o discernimento para isso, para discernir esses líderes, essas pessoas que dizem ser e não são dentro da igreja, né? Os falsos apóstolos que dizem ser e não são. Então essa igreja, ela reconhecia os que estavam dentro, tentando criar doutrinas, pesar para a igreja, criar novas regras, e eles diziam: não aceitamos. E eles também diziam, e Jesus também elogiou eles para os nicolaítas, que eram os que estavam de fora, dizendo: não, isso daí não, isso daí é muito antiquado, vocês vão ser perseguidos por causa dessa doutrina aí, vocês vão ser perseguidos por isso daí, não, olha, isso daqui é melhor, vocês fazem um pouquinho disso daqui, mas aí vocês aceitam isso daqui também que está acontecendo aqui para vocês não serem perseguidos. E a igreja de Éfeso disse assim: não, eles odiavam, vai dizer que eles odiavam as obras deles, igual Jesus odiava, porque Jesus odiava também. Daí ele dizendo que odiava as obras, não a pessoa, mas as obras daquela pessoa, o pecado. Nós temos que odiar o pecado. Nós não temos que tratar o pecado como algo normal nas nossas vidas. Os nicolaítas eram um grupo, uma seita herege, mencionada 2 vezes aqui no livro de Apocalipse, no versículo 6, no capítulo 2 e no versículo 15. Ele faz um paralelo no versículo 15 entre os nicolaítas e a doutrina de Balaão, que levava o povo de Israel, que fez o povo de Israel ali cair num tropeço da prostituição e comer comidas ali sacrificadas. Então, deduz que os nicolaítas, eles tinham essa mesma visão, né? Eles propagavam ensinamentos contrários ao evangelho para corromper a fé cristã. Jesus odiava suas obras por promover a imoralidade sexual, o consumo de alimentos sacrificados a ídolos, incentivando uma mistura perigosa com práticas pagãs. Então, essa seita, elas diziam: não tem problema vocês terem relações sexuais antes do casamento, não tem problema vocês terem relações sexuais fora do casamento e antes do casamento. Vocês podem sacrificar os ídolos, né? E essa igreja estava num lugar de idolatria, elas poderiam até dizer: não, então vamos, né? Vamos fazer para a gente não ser perseguido. Afinal de contas, eles já tinham visto Paulo morrer, João ser exilado, eles já tinham visto muitas coisas acontecerem com os apóstolos de Jesus. Então, mas eles não aceitaram aquele ensinamento que estava sendo pregado ali. Eles recusaram. Eles odiavam as obras daqueles. Porque a palavra vai nos ensinar sobre santidade.
E essa igreja era uma igreja bíblica. Era uma igreja com padrões bíblicos. E lá em 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Sedes santo, porque eu sou santo. Então Jesus, ele está nos chamando para ser santo, para a santidade. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação. Ele está nos chamando para esse lugar de santidade. Ser santo é ser separado. Ser santo é obedecer a palavra do Senhor. Não é ser perfeito. Não é, porque nós não vamos conseguir aqui nessa terra ser perfeitos. A palavra vai dizer que nós pecamos todos os dias. Mas o Senhor, ele se agrada quando nós buscamos cada dia agradá-lo, obedecendo a sua palavra. Lá em 1 Tessalonicenses, ele diz assim, 1 Tessalonicenses 4:3, ele fala: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Então você já sabe que o Senhor está te chamando para a santidade. E você já sabe também que essa é a vontade do Senhor, que você seja santo. E muitas vezes não, nós temos que ser um pouco separados. Semana passada, nós vimos aqui no Paracuru e no Brasil acontecendo uma festa, o Carnaval, não é verdade? É verdade. Quantos cristãos vocês viram indo participar dessa festa? Muitos, né? Porque eles acham que não tem problema. Só que o Senhor não nos chamou para mistura. Ele nos chamou para ser um povo separado. Ele não nos chamou para ser igual ao mundo. Ele nos chamou para ser separado. Ele não nos chamou para a gente ter as mesmas práticas de sexuais ilícitas, bebedeira, prostituição, mentira. Mentira não importa se é grande ou pequena, mentira é mentira. Ele não nos chamou para isso. Quando você der a sua palavra como crente, cumpra a sua palavra. Honre aquilo que você se comprometeu. Se você disse que ia, vá. Se você não pode ir, ligue para a pessoa antes, diga: não posso ir, me desculpe. Ele nos chamou para a santidade, para ser um povo separado, um povo santo, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, um povo que vai chegar lá na praia e vai saber se vestir adequadamente, porque se o seu corpo é templo aqui dentro desta casa, o seu corpo também é templo lá na praia. Se o seu corpo é templo aqui nessa igreja, o seu corpo é templo lá na praça, num parque, e aonde você for, o seu corpo vai ser templo de Deus. Então, quem é povo de Deus, quem sabe que foi chamado para a santidade, vai saber se comportar e ter uma conduta íntegra diante da sociedade que diz assim: esse daí é diferente. Esse daí é diferente. Porque antigamente as pessoas falam muito mal da igreja antigamente porque era muito rígido. Existia a religiosidade, uma religiosidade muito grande com relação ao padrão de roupas. Mas eu não quero nem falar sobre isso. Mas antigamente as pessoas confiavam nos crentes. As pessoas diziam assim: não, ele ali é crente, pode confiar. Hoje em dia não é mais assim. E esse tempo de hoje somos nós. Então nós temos que zelar pelo nome do Senhor Jesus, porque nós carregamos esse nome. Nós carregamos o nome do Senhor Jesus aonde quer que a gente vá. Então nós aprendemos com essa igreja
rejeite, odeie o pecado, aborreça o pecado. Você vai ser perseguido, você vai sofrer. Que nem essa igreja sofreu. Era perseguida. Sabe o que era que acontecia com quem não se dobrava para cultuar o imperador César? Era lançado numa fornalha de óleo quente, assim, falar a cultura. Muitos dos cristãos antigamente eram lançados para serem comidos por leões. Era feito um show com o povo do Senhor. Hoje em dia o povo do Senhor quer ir pular carnaval, quer se contaminar com o mundo e dizer que é crente. O Senhor não nos chamou para isso, meus irmãos. Ele nos chamou para ser santo, para se alinhar à sua vontade, para se alinhar à sua palavra dia após dia. Eu não estou falando que você vai chegar na igreja hoje, que você vai ser moldado dos pés à cabeça. Mas eu estou falando que tem pessoas que estão há anos, e não aceitam o processo do Senhor nas suas vidas. E Ele te diz hoje, sede santo. Essa é a minha vontade para o meu povo. Uma igreja santa. Glória a Deus. E essa igreja, ela não deixava entrar os ensinamentos do mundo dentro da igreja. Era uma igreja posicionada. Era uma igreja que trabalhava mesmo de suar, cansada do trabalho, um trabalho fadigoso, mas que continuava, que não deixava ser levantado falsas doutrinas dentro da igreja e que não deixava o mundo entrar dentro da igreja e dizer, não, está tudo certo. Não está não. Se a palavra do Senhor diz que é pecado, pode mudar até os livros. O homem pode até começar a imprimir, porque essa palavra aqui é espiritual. Glória a Deus. Ela é espiritual, essa palavra. Então Ele tem me chamado a isso. E nós temos que ser essa igreja. E por mais que a gente seja perseguido, apontado, chamado de religioso, a gente tem que continuar fiel à palavra do Senhor, fiel aos ensinamentos do nosso Deus. Aleluia! Aleluia. Então, depois de todos esses elogios, uma igreja fiel ali no trabalho, uma igreja fiel na doutrina, uma igreja que tinha discernimento espiritual, uma igreja santificada. Agora o Senhor chama eles e diz assim, capítulo 4. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, o Senhor Jesus, é Jesus que falou, não sou eu. Escute, abra bem os seus ouvidos para escutar o que é que o Senhor Jesus quer te dizer essa noite. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus. A gente sabe que o amor é o mandamento de Deus, né? Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 37 e 38. 37, irmão, gente. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu Pensamento. Este é o Primeiro e grande mandamento. A igreja aqui de Éfeso
Jesus não está dizendo que eles não amavam mais ele. Jesus está dizendo o quê? Que eles deixaram o primeiro amor. E amar é um mandamento. O maior mandamento, como Jesus disse, o primeiro e maior mandamento é amar a Deus. Então Jesus está dizendo: tenho, porém, contra ti, que deixastes o teu primeiro amor. E agora eu quero que você aí no seu lugar, feche os seus olhos. Tudinho, meu bichinho. Feche o seu olho. Eu quero que você lembre como você era quando você se converteu. Lembra quando você descobriu esse amor por Jesus, quando você conheceu Jesus. Lembre, traga a sua memória, que o Espírito Santo traga a sua memória. Quando você conheceu Ele, sabe, eu quero que o Senhor, que você lembre como é que você orava, como é que era a leitura da Bíblia, como era quando você descobriu esse amor, esse Jesus que te salvou, que te lavou, que te chamou, que te escolheu, esse Jesus que quer te santificar, que quer te salvar. Lembraram como é que era? Jesus, Ele está te chamando a este lugar. Ele quer que volte a ser desse jeito. Lembra-te, pois, das primeiras obras. Como é que era o teu trabalho com esse amor inicial? Como é que tu servia a Jesus com esse amor inicial, esse amor do início, com as primícias do conhecimento de Jesus? Como é que tu orava Ele? Como é que tu chegava lá? Eu me lembro que eu nem sabia orar. Eu me converti na Assembleia de Deus. Eu me lembro que a minha conversão foi assim: eu e o Saco era do mundo, né? Aí ele se converteu primeiro, depois eu, né? Aí eu fui num culto, a primeira vez. Aí eu disse pro Saco: olha, por você eu não vou, eu só vou se for por Jesus. Eu disse desse jeito pro Saco, porque o Saco já queria que eu fosse, já queria terminar o namoro comigo. Eu só vou se for por Jesus. E eu fui a segunda vez para o culto. O primeiro culto eu já tinha recebido a palavra já estava queimando no meu coração. Mas eu não fui, eu não sei. Mas no segundo, o Senhor falou diretamente comigo. E eu me lembro que era aquela insegurança de ir para a igreja, né? Dizer assim: eu não conheço ninguém, Senhor. Meu Deus. Quando eu cheguei na minha família toda lá na igreja, a minha família quase toda é crente, né? Na Assembleia de Deus lá no Poço Doce. Então tem um primo, tem um tio, tem um sobrinho, tem muita gente na minha família lá. E quando eu cheguei, eu digo assim: oxe, estou aqui em casa. Aí, no final do culto, eles fazem um apelo. E o irmão Nicinho, ele se levantou e ele disse: olha, você que veio até aqui, que foi difícil chegar, que você dizia no seu coração, havia uma luta, e ele apontava assim para a parede, e ele disse que se pudesse ter um telão aqui para mostrar a luta que estava sendo travada para que você não chegasse, uma voz dizia vai, a outra voz dizia não vai, e colocava obstáculos. E eu me lembro que foi exatamente isso que aconteceu. Havia uma luta dentro de mim para que eu não chegasse até a igreja. E quando ele disse isso, meu coração queimou. Foi exatamente isso. E tinha uma pessoa perto de mim, a minha tia. Ela pegou assim em mim e ela disse assim: Mi, vamos, eu vou contigo. E ela me levou. E eu me lembro até hoje. Aquele corredor assim, sabe? Eu andando, indo.
E eu me lembro que eu senti, depois que eu confessei, em nome do Senhor Jesus, uma paz. Sabe, porque existe um conflito dentro do homem tão grande. Existe esse conflito dentro de mim, uma falta de paz, de serenidade. E eu me lembro que quando eu declarei Jesus como meu Senhor naquela noite, eu não conhecia Ele. Eu não conhecia Jesus. Hoje eu sei que eu não conhecia. E cada dia eu me esforço para conhecer mais desse Senhor, que é tão amoroso conosco. E eu me lembro que a partir daquele momento, eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha tanta sede daquela palavra, porque os meus olhos foram abertos para entender, porque até então eu já tinha chegado a ler a Bíblia e eu não entendia, eu não compreendia. Era uma coisa difícil, sabe, de entrar dentro de mim. Mas a partir do momento que eu recebi Jesus, eu tinha tanta sede que eu lia de noite numa Bíbliazinha que eu tinha desse tamanhozinho que eu ganhei no Novo Testamento, na escola. Eu me lembro que eu tinha dentro da minha gaveta aquela Bíbliazinha, e eu comecei a ler a letra bem pequenininha, e eu passava horas à noite, horas adentro lendo. E aquela palavra, ela queimava dentro do meu coração, sabe? Ainda bem que eu não tive a oportunidade daquele tempo de pregar, porque queimou de um jeito assim que não estava certo, não. Ainda bem que o Senhor me amadureceu, para que hoje eu possa estar aqui com vocês. Porque senão o João Batista tinha se levantado bem antes. E aquela palavra, ela queimava no meu coração e eu queria mais. E a mãe dizia assim, "E vai dormir." E eu me acordava e eu queria ler. De tarde, eu reservava tempo para me ler a palavra do Senhor e eu fui me enchendo. E eu acredito que aquela primeira vez que eu li a Bíblia do começo ao fim foi a vez que eu mais obtive conhecimento da palavra de Deus. Foi a primeira vez que eu li a Bíblia quando eu mais adquiri assim, que ficou aqui na minha mente gravada aquilo, sabe, que não saiu. E depois eu ganhei uma Bíblia maior, uma Bíblia maior, e eu pude ler ela completa do início ao fim. Eu ia para o culto de oração, tinha 2 vezes na semana. Eu queria ir para aquele lugar, eu não sabia orar. Eu me ajoelhava e dizia, eu não saio daqui. Enquanto ele não se levantar, eu também não me levanto, não. E eu ficava lá de joelho, o joelho doía tanto, mas eu ficava. E eu dizia, eu não sabia orar, mas eu dizia, Senhor, me ensina a orar, porque eu não sei. E eu realmente não sabia. E eu continuo buscando isso do Senhor. Mas o meu coração, ele queimava por Jesus. E a oportunidade que eu tinha de falar para um amigo de Jesus, eu falava. Eu lembro que eu tenho uma amiga, que ela ainda é viva, e ela disse assim para mim, por que vocês falam tanto de Deus, tanto de Jesus? Por que vocês não falam de Deus? E foi a primeira vez que o Senhor me fez ter uma interpretação da Bíblia vinda do Espírito Santo. Ela disse assim, porque está escrito, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu me lembro até hoje. E eu comecei a orar pela minha família, e eu comecei a colocar os meus primos, os meus tios, e eu comecei a me levantar de madrugada para orar, e eu comecei a fazer jejum. Eu me lembro que o jejum inicial que eu comecei era só uma refeição, era o café da manhã, e eu me lembro que quando dava a hora, eu ia merendar e depois eu ia almoçar. Então, mas Deus sabia do meu coração. Ele sabia que eu não tinha ainda o conhecimento dessas práticas. Mas eu queria agradar Ele. Eu não sei o que foi que vocês lembraram quando vocês pensaram no primeiro amor que vocês tiveram com Jesus. Eu não sei como era o louvor que você cantava, como é que o seu coração ardia quando você cantava para Ele. Eu não sei como é que eram as suas noites de madrugada, porque eu me lembro que
Quando eu me convertia, a palavra não saía da minha cabeça. Às vezes ardia de noite a minha cabeça de tanto eu pensar dela. Eu digo assim, meu Deus, não me deixe ficar doida. Porque eu só pensava naquilo. Eu só pensava no Senhor. E Jesus, essa noite, Ele te chama para retornar esse primeiro amor. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. Eu não sei se você abandonou o seu primeiro amor, se o seu coração já não ferve mais de amor por Jesus como antes, como no início. Mas Jesus está dizendo para você essa noite, se você se encontra nesse estado, porque essa igreja era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que tinha palavra, era uma igreja que buscava a santidade, que não deixava entrar o erro dentro dela. Mas Jesus está dizendo para mim e para você essa noite: eu não quero só o teu trabalho, eu não quero só a tua obra, o teu serviço. Eu não quero que você faça para mim com esse esforço de sofrimento tão grande. Porque quando a gente faz o trabalho do Senhor por amor, o trabalho não é tão sofrido desse jeito. Falar do Senhor não é um peso. Falar do Senhor é um prazer. Quando nós amamos o Senhor Jesus como amor, como primeiro amor, evangelizar, pregar, cantar, orar, ler a palavra, não é um sofrimento, é um prazer. E Ele está te chamando essa noite: arrepende-te. Arrependimento é um pecado deixar o primeiro amor. Ele está dizendo: tu está pecando, tu está correndo o risco de não comer do fruto da vida, porque não quer se arrepender. Que o Espírito Santo, Ele essa noite possa quebrantar o seu coração e te fazer voltar para este lugar. Porque muitos choravam na presença do Senhor de prazer. E hoje o choro está engasgado na garganta por causa do orgulho, por causa do que é que vão pensar. Não ligue para o que vão pensar. Volte. Quando eu orava por essa mensagem que eu ia trazer, eu dizia: Senhor, alinha os louvores, a palavra que o Senhor quer levar para a tua igreja. E quando eu vi a irmã Carol dizendo volta, é exatamente isso. Como o filho pródigo, Aleluia. ele se desviou, pediu: Pai, me dá tudo que é meu, que eu vou buscar os meus sonhos, os meus prazeres, os meus desejos. E ele gastou tudo que ele tinha ganhado com prazeres. Então, quando acabou tudo que ele tinha, que ele se viu numa situação de ter vontade de comer a comida dos porcos, ele lembrou da casa do pai dele, que até os servos do pai deles eram bem tratados. E quando eu vi a irmã Carol ministrando isso, volta, Jesus também está fazendo agora esse convite: volta ao primeiro amor. Te arrepende. Te arrepende como Maria. Jesus estava ali na casa dela, e ela sentou-se aos pés de Jesus. E Marta, muito atarefada, queria que Jesus repreendesse Maria por estar aos pés dele. E Jesus disse: Marta, ela escolheu a melhor parte. Jesus nunca condenou as obras de Marta. Jesus não disse que o que ela estava fazendo era errado. Essa igreja estava trabalhando. Jesus quer que a gente trabalhe. Jesus nos chamou foi para trabalhar. Mas Ele está dizendo: olha, existe algo mais. Existe algo melhor. O trabalho com amor.
as obras de amor. Obras de amor. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Volta, meu irmão. Volta para este lugar do primeiro amor com Jesus. E ele diz que aborrece e quando não, aí a repreensão. Quando não, brevemente a te virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não, se não te arrependeres. Já que é um pecado deixar o primeiro amor, e Jesus está nos chamando ao arrependimento, tanto existe algo para ser um castigo, digamos assim, como existe também o presente. Ele está dizendo assim: te arrepende e volta, para que a luz da tua igreja não se apague, para que a presença não saia de você. Te arrepende. Mas ele também está dizendo que existe ali, para quem vai se arrepender. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhes a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Aleluia. Se você se arrepender deste pecado, se você se encontra nele, saiba que existe uma árvore da vida que você vai ter direito a ela. Você vai fazer parte da comunhão dos santos lá no céu. Essa é a palavra que eu tenho hoje para a igreja. Que você receba no seu coração, que o Senhor fale com você, que você volte a este lugar de comunhão, a este lugar da presença do Senhor. Que você volte a orar como você orava, a buscar como você buscava. Que você volte ao lugar de comunhão, de intimidade com o Senhor, como Maria. Volte. Se volte para Jesus. Se volte para Ele. Não abra mão disso. Ele tem nos chamado a esse lugar de arrependimento. Lá, aqui mesmo, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 até o 17 diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que guardar os meus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possam entrar nas cidades pelas portas. Aleluia. Que o Senhor, Ele nos conduza a este lugar de volta, de arrependimento. Ele já venceu, Ele está aqui e Ele está nos chamando a este lugar de intimidade com Ele, de verdadeiro amor, de um amor íntimo. Que a sua oração volte a ser uma oração calorosa. Que você tenha prazer em orar, que você tenha prazer em ler a Bíblia, que você tenha prazer em viver para Deus, para Cristo. Que você trabalhe, que você dedique o teu tempo para Ele. E Ele tem dito para você essa noite: olha, eu te vejo. O homem pode não te ver, mas eu te vejo, eu te contemplo, eu sei tudo ao teu respeito e eu te tenho na palma das minhas mãos. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.